A igreja perdeu o senso de guerra. Trocaram as armas espirituais por programas sociais, os clamores por agendas, a autoridade por entretenimento. E o mais grave, muitos acham que isso é progresso. Só que a carta de Paulo aos Efésios grita o oposto. Enquanto cantamos sobre vitórias, o inimigo cava trincheiras bem debaixo dos nossos pés. A armadura está empoeirada, os soldados estão dispersos e o inimigo segue avançando sem resistência. Não é que ele esteja mais forte, é que a igreja se esqueceu que ainda está em campo de batalha. E quando uma tropa esquece que está em guerra, ela já perdeu, mesmo antes do primeiro ataque. Se ainda existem vozes que se recusam a calar diante da frieza espiritual, este canal é uma trincheira para elas. Aqui, cada vídeo é um alerta, um despertar, um chamado às armas. Então, se você não quer apenas assistir, mas fazer parte do que Deus está levantando, já se inscreve, porque soldado que se respeita nunca entra na guerra despreparado. A carta aos Efésios é um alerta solene a uma guerra espiritual em curso, mesmo quando tudo parece calmo. Paulo, escrevendo da prisão, não se concentra em sua dor pessoal, mas revela que a verdadeira batalha acontece em regiões celestiais, onde forças invisíveis operam para desestabilizar os propósitos de Deus. No capítulo 6, do versículo 10 ao 12, ele abre os olhos da igreja para uma realidade que não pode ser enxergada com olhos naturais. Muitos cristãos vivem como se estivessem em tempos de paz, ignorando completamente que foram alistados para um combate que ultrapassa os sentidos. Esse esquecimento não é inocente, é uma vulnerabilidade perigosa. Quando a igreja não reconhece que está em guerra, ela adota uma postura passiva diante de situações que exigem autoridade espiritual. O inimigo, então, encontra terreno fértil para plantar confusão, desânimo, falsas doutrinas e divisões internas. A ausência de resistência ativa enfraquece a igreja por dentro, fazendo com que ela se torne um organismo sem impacto no mundo ao seu redor. A luta não é contra pessoas nem contra sistemas humanos, mas contra forças espirituais que operam nas sombras, manipulando, distorcendo e tentando paralisar o avanço do reino. Essa guerra não é novidade. Desde o Éden, a serpente age com sutileza e o que mudou foi apenas a forma de ataque. Em nossos dias, ele não precisa levantar perseguições abertas se conseguir anestesiar a consciência espiritual do povo de Deus. O perigo maior não está em quem luta contra a igreja abertamente, mas na apatia daqueles que deveriam estar vigilantes. Uma igreja distraída é facilmente desarmada. E quando isso acontece, o inimigo nem precisa se esconder. Ele opera livremente entre os bancos dos templos. Efésios não apenas denuncia o conflito, mas também revela o campo de batalha, a mente e o coração do cristão. Tudo começa no invisível. Se não há discernimento espiritual, o que deveria ser tratado como ataque demoníaco é visto como apenas um problema emocional ou circunstancial. Muitas igrejas se tornaram clínicas terapêuticas, tratando sintomas que são, na verdade, frutos de uma batalha ignorada. O resultado disso é um povo cansado, mas que não sabe de onde vem sua fadiga. Um povo oprimido, mas que não sabe quem o oprime. O primeiro passo para a vitória é reconhecer que estamos em guerra. Ignorar essa verdade é o mesmo que abandonar as armas e se lançar no campo de batalha sem nenhuma proteção. Efésios não é um convite ao medo, mas um chamado urgente à consciência espiritual. Quando os olhos se abrem para a dimensão invisível, tudo muda. A oração se intensifica, a comunhão ganha propósito e a palavra deixa de ser apenas um texto, torna-se espada afiada, pronta para ser usada com precisão. O inimigo não teme uma igreja cheia de programas, mas vazia de autoridade espiritual. Ao longo da história, a estratégia dele tem sido a mesma:
enfraquecer a identidade da igreja até que ela se torne irrelevante. Ele não precisa destruir os templos, basta infiltrar-se neles. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele demonstra claramente que os poderes das trevas não se contentam com ataques externos. Eles querem corromper de dentro para fora. E isso ocorre principalmente quando a igreja deixa de entender seu papel como agente do reino de Deus neste mundo. Uma igreja inofensiva é aquela que trocou sua espada por uma poltrona. Preocupa-se com conforto, mas não com consagração. Fala sobre amor, mas evita confrontar o pecado. Tem uma teologia superficial, moldada por conveniências culturais. Ao invés de formar soldados, forma consumidores religiosos. Essa deformação do propósito da igreja é tão eficaz que o inimigo pode operar livremente, sem levantar suspeitas. Tudo parece estar bem. Há música, há movimento, há público, mas falta presença, falta fogo, falta verdade. O grande problema é que a inofensividade vem disfarçada de equilíbrio. Muitos líderes, com receio de serem mal interpretados, preferem suavizar as verdades bíblicas. Com isso, o púlpito se torna um lugar de discursos motivacionais e não de proclamação profética. Paulo, ao tratar dos dons em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 14, deixa claro que o propósito é edificar um povo firme, não vulnerável às ondas de doutrinas enganosas. Mas quando a igreja é doutrinada apenas com o que agrada, ela perde a capacidade de discernir e resistir. Tornar a igreja inofensiva também envolve diluir sua oração. Ora-se menos, ora-se com menos fervor, ora-se sem direção. A intercessão, que deveria ser uma linha de frente no combate espiritual, passa a ser um protocolo encerrado rapidamente. Sem oração, a igreja perde sua sensibilidade e sua força. Não se trata apenas de orar mais, trata-se de entender que sem comunhão com Deus, nenhuma estratégia humana será suficiente para enfrentar o que é espiritual. Se a igreja não incomoda o inferno, talvez seja porque se tornou parecida demais com o mundo. A Efésios nos mostra que o objetivo é levar todos à maturidade, até que Cristo seja plenamente formado em nós. E Cristo nunca foi inofensivo para as trevas. Ele expulsava demônios, desafiava religiões corrompidas, curava os oprimidos e libertava os cativos. Quando a igreja volta a assumir esse perfil, ela se torna novamente uma ameaça viva contra o reino das trevas. A paz que vemos nem sempre é sinal de que tudo está bem. Muitas vezes é apenas o silêncio antes de um ataque. A igreja de Éfeso vivia em uma sociedade aparentemente estável, mas espiritualmente decadente. Paulo, ao escrever a essa comunidade, alerta sobre a necessidade de estar vigilante, mesmo quando nada parece errado. Em tempos de calmaria, o espírito de adormecimento costuma se infiltrar sorrateiramente. E quando a igreja dorme, o inimigo semeia o joio, como narra a parábola registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 30. A vigilância espiritual não significa paranoia, mas consciência ativa. É saber que há uma batalha acontecendo mesmo quando tudo parece estar tranquilo. Muitas igrejas confundem estabilidade com segurança espiritual, mas nem sempre o que é confortável está alinhado com o reino. A ausência de perseguição, por exemplo, pode ser resultado de uma igreja que já não incomoda as estruturas malignas. A vigilância, neste contexto, é o antídoto contra o engano da acomodação. Paulo usa metáforas militares ao falar da armadura de Deus. Nenhum soldado em guerra anda desatento. A vigilância é o que impede que ataques surpresa causem danos irreversíveis. E essa vigilância se dá na mente, na conduta, nas escolhas, nos relacionamentos. É estar atento aos sutilíssimos sinais de desvio. Um evangelho diluído,
uma fé sem compromisso, uma espiritualidade sem cruz. Quando esses sintomas surgem, não é tempo de descanso, mas de jejum, intercessão e confronto espiritual. A aparente paz também engana quando mascara a estagnação. Há igrejas que não enfrentam crises porque pararam de avançar. Não há resistência quando não há movimento. O inimigo não precisa se opor a quem já está parado. Por isso, a vigilância deve vir acompanhada de propósito. Uma igreja que marcha, que evangeliza, que discipula e que serve, inevitavelmente despertará oposição. E é aí que a vigilância encontra sentido. Estar pronto para resistir, para guerrear, para permanecer de pé. Ser vigilante é não se deixar seduzir pela ilusão de que as coisas estão bem só, porque não há conflitos visíveis. A verdadeira igreja está sempre em prontidão. Efésios nos convida a essa postura ativa, de olhos abertos, com os ouvidos atentos ao Espírito. Porque muitas vezes o maior ataque do inimigo é nos convencer de que não precisamos lutar. Pouco a pouco, a igreja enfraquece quando esquece quem ela é em Cristo. Em Efésios capítulo 2, dos versículos 4 ao 6, Paulo lembra os crentes de que estavam mortos em seus delitos, mas foram vivificados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Essa não é uma linguagem simbólica. É uma realidade espiritual que confere autoridade, identidade e propósito. Quando a igreja perde essa consciência, ela deixa de agir como corpo vivo e passa a funcionar como uma instituição religiosa qualquer, limitada a rituais e programações. A identidade espiritual não é um detalhe teológico, é o alicerce de toda a vida cristã. Muitos vivem sob culpa, medo e insegurança porque ainda não entenderam o que significa ser nova criatura. Como descrito também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O inimigo sabe disso e por isso trabalha intensamente para apagar essa verdade do coração dos filhos de Deus. Ele não pode roubar a salvação de um crente, mas pode tentar neutralizar sua eficácia, fazendo com que ele viva como um prisioneiro, mesmo sendo livre. A perda de identidade gera uma espiritualidade superficial, marcada por inconstância e carência. O cristão que não sabe quem é, vive à mercê da opinião dos outros e da instabilidade emocional. Já a igreja que conhece sua posição em Cristo permanece firme diante das tentações e das mentiras do maligno. Ela não aceita menos do que aquilo que foi chamado para ser. Coluna da verdade, embaixadora do reino, povo adquirido por Deus para anunciar as suas virtudes, como lembra a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Essa confusão de identidade também afeta a forma como a igreja se enxerga diante das trevas. Quando se esquece de sua autoridade espiritual, ela recua diante dos desafios, se cala diante das injustiças e se acomoda diante das dores do mundo. Paulo, desde o início da carta aos Efésios, insiste em relembrar quem somos, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, selados com o Espírito Santo, chamados para boas obras preparadas por Deus. Esse é o tipo de consciência que transforma a igreja de dentro para fora. Recuperar essa identidade é um dos passos mais urgentes para uma igreja que deseja guerrear com eficácia. É preciso relembrar, afirmar e viver como filhos da luz, revestidos da graça e da autoridade do céu. Só então as armas espirituais serão empunhadas com convicção e o exército de Deus voltará a ocupar o terreno que por muito tempo tem sido deixado nas mãos do inimigo. A mente humana é o território onde os maiores confrontos espirituais são travados. Paulo enfatiza isso quando fala da renovação do entendimento em Efésios, capítulo 4, versículo 23. É nesse espaço invisível, mas decisivo, que as estratégias do maligno se instalam com mais astúcia.
Ele não começa com ataques diretos, mas com sugestões sutis, distorções da verdade, pensamentos recorrentes de derrota, comparação, desânimo ou orgulho. Cada ideia não confrontada pode se transformar em uma fortaleza mental que aprisiona a alma. Quando a igreja ignora essa realidade, ela tenta combater problemas espirituais com ferramentas emocionais ou sociais. Busca resolver crises com métodos humanos, sem perceber que a raiz está nos pensamentos que foram alimentados ao longo do tempo. O diabo sabe que, se conseguir dominar a mente, ele dominará as emoções, as decisões e, por consequência, o comportamento. Por isso, o campo de batalha é invisível, mas extremamente ativo. E é lá que muitas guerras são perdidas antes mesmo de se manifestarem externamente. Cristãos que não filtram o que pensam estão em constante risco de ceder ao engano. É por isso que Paulo nos chama a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Essa não é uma linguagem figurada, é uma instrução clara de guerra espiritual. Pensamentos não vigiados se transformam em crenças erradas, e crenças erradas moldam atitudes destrutivas. Por trás de cada pecado, geralmente, há uma mentira que foi acreditada antes. A renovação da mente, como ensinada em Efésios, não acontece automaticamente. Ela exige confronto com a verdade da palavra, disciplina constante e humildade para permitir que o Espírito revele onde estamos sendo enganados. Não se trata de pensar positivamente, mas de pensar biblicamente. Uma mente cheia da verdade resiste às setas do inimigo. Uma mente vazia de Deus, por outro lado, se torna um terreno fértil para a confusão, o medo e a desesperança. Por isso, a igreja que deseja vencer precisa treinar seus soldados a discernirem pensamentos, a rejeitarem mentiras, a proclamarem a verdade com fé. O campo de batalha não é externo, é interno. E quando a mente é conquistada por Cristo, o restante da vida segue a mesma direção. A vitória espiritual começa quando a igreja decide não mais permitir que pensamentos errados habitem sua consciência. Paulo não escreve aos Efésios sugerindo o uso da armadura espiritual. Ele ordena. No capítulo 6, do versículo 11 ao 13, ele exorta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus para poderem resistir no dia mau. E o dia mau não é uma possibilidade distante, mas uma certeza no caminho de quem escolheu viver para Cristo. Não se trata de se preparar para caso a guerra venha, mas porque ela já está em andamento. E sem armadura não há sobrevivência no campo de batalha. Cada parte da armadura tem uma função específica e intransferível. O cinto da verdade sustenta toda a estrutura. Sem verdade, tudo desmorona. A couraça da justiça protege o coração, fonte de emoções e decisões. Os calçados do Evangelho da Paz nos mantêm em movimento, ainda que o terreno seja hostil. O escudo da fé é a defesa contra ataques invisíveis que buscam nos paralisar. O capacete da salvação protege a mente contra as dúvidas e condenações. E a espada do Espírito, a única arma de ataque, é a palavra viva de Deus. Sem cada uma dessas partes, a igreja se torna vulnerável, mesmo que esteja cheia de boas intenções. Infelizmente, muitos acreditam que podem escolher quais peças usar, como se fosse possível entrar em guerra vestindo apenas a metade do equipamento. Mas a ordem de Paulo é clara: tomai toda a armadura. A luta espiritual não dá trégua. O inimigo não descansa. Ele estuda fraquezas, investiga brechas, ataca em momentos de distração. E é justamente por isso que a armadura precisa estar sempre vestida. Não se trata de um ato cerimonial, mas de uma postura constante de preparo e vigilância. A armadura não é apenas proteção,
Ela é uma declaração de posicionamento. Quem a veste está dizendo ao mundo espiritual: estou em guerra, estou firme e sei quem sou em Cristo. Isso muda a atmosfera, isso repele o ataque, isso atrai o respaldo do céu. Muitos ataques cessam, não porque o inimigo desistiu, mas porque encontrou um crente devidamente revestido, impossível de ser derrubado com facilidade. Quando a igreja compreende que essa armadura é mais do que uma metáfora e passa a viver de acordo com essa realidade, ela se torna inabalável. Os ataques continuam, mas a derrota deixa de ser uma opção. Porque quem veste a armadura de Deus entra em campo não para sobreviver, mas para conquistar. Em uma batalha onde o inimigo é o pai da mentira, como afirma o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, a verdade se torna uma arma indispensável. Paulo começa a descrição da armadura espiritual em Efésios, capítulo 6, mencionando o cinto da verdade, e isso não é por acaso. O cinto era o item que mantinha toda a armadura unida no corpo do soldado romano. Sem ele, o guerreiro não conseguia se mover com firmeza. Da mesma forma, na guerra espiritual, a verdade é o que estrutura e sustenta toda a vida cristã. Sem ela, a fé se torna frágil, a justiça se torna subjetiva e a salvação perde seu impacto prático. A mentira do inimigo muitas vezes não vem como algo grotesco ou óbvio. Ela é sutil, maquiada de meia-verdade, revestida de aparência piedosa. Ela se infiltra em discursos espirituais, em conselhos bem-intencionados, em músicas, pregações e até orações que parecem bíblicas, mas não resistem à prova da Escritura. E quando a igreja não conhece a verdade profundamente, ela não tem filtro. Aceita tudo, consome tudo, repete tudo. O resultado é uma espiritualidade confusa, emocionalmente instável e teologicamente rasa. Conhecer a verdade não é apenas ter informação, é ter discernimento, é ser capaz de identificar onde está o veneno, mesmo que ele venha diluído em um copo cheio de boa intenção. É por isso que a palavra precisa ser estudada, meditada e guardada no coração, como ensinou o salmista no Salmo 119, versículo 11. Quando a verdade está enraizada, o engano não encontra abrigo. Quando a mente está saturada da Escritura, os argumentos do inimigo se desfazem como fumaça diante da luz. Além disso, a verdade liberta, não apenas do pecado, mas também das prisões emocionais, dos medos, das falsas identidades e das amarras religiosas. Quando Jesus declarou: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ele não estava falando apenas de salvação eterna, mas de libertação aqui e agora, dentro da batalha diária contra as forças do mal. Uma igreja que ama e vive a verdade não apenas resiste ao inimigo, ela o expulsa, ela o confronta, ela o desmascara. Portanto, vestir o cinto da verdade é mais do que citar versículos, é viver com integridade, pensar com clareza e agir com convicção. É colocar a verdade acima da conveniência, acima da cultura, acima das emoções. Quando a igreja caminha firmada nessa base, ela não será abalada pelas mentiras bem disfarçadas do maligno. Ela se tornará, de fato, coluna e baluarte da verdade, como Paulo descreve em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A justiça representada pela couraça na armadura de Deus não pode ser trocada por conveniência sem consequências sérias. Paulo escreve aos Efésios que devemos nos revestir da couraça da justiça, porque ela protege o coração, e na linguagem bíblica, o coração é o centro das motivações, emoções e decisões. Quando a igreja começa a relativizar o certo e o errado para não perder membros, aplausos ou influência, ela abre uma brecha letal no campo de batalha espiritual. A couraça se torna trincada e o inimigo aproveita para lançar dardos de corrupção moral e confusão espiritual. Essa substituição ocorre lentamente. Primeiro,
A verdade é diluída em nome do amor. Depois, a santidade é vista como legalismo. Em seguida, a disciplina espiritual é rotulada como radicalismo. O ambiente torna-se acolhedor para todos, mas perigoso para os que querem viver de forma íntegra diante de Deus. A justiça de Deus é trocada pela justiça própria, onde cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos, como nos tempos dos juízes em Israel, conforme registrado em Juízes capítulo 21, versículo 25. E nesse cenário, a igreja deixa de ser luz e começa a compactuar com as trevas. O perigo está em pensar que conveniência é sinônimo de sabedoria. Nem tudo que funciona é aprovado por Deus. Nem todo crescimento é sinal de aprovação divina. A igreja de Laodiceia, por exemplo, se achava rica, mas era cega e nua, como denunciado em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Ela havia trocado a justiça de Cristo pelas suas próprias conquistas, e isso a deixou espiritualmente morna. Quando a justiça é negociada, a presença de Deus se distancia e o poder espiritual se dissipa. Ser justo não é ser perfeito, mas é andar em integridade diante de Deus, buscando constantemente alinhar o coração com os padrões do reino. A justiça que vem de Deus é um escudo contra acusações do maligno, é uma proteção contra a contaminação do pecado, é uma marca visível de quem realmente pertence a Cristo. Uma igreja que veste essa couraça não teme confrontar o erro, não se dobra à pressão cultural e não negocia seus valores para agradar homens. Voltar à justiça é urgente. É tempo de pregar arrependimento, de restaurar a disciplina bíblica, de confrontar o pecado com amor e firmeza. Não há guerra vencida sem santidade, e não há santidade sem justiça. Uma igreja que volta a amar o que é certo, mesmo que isso custe aplausos, será a igreja que o céu respalda e que o inferno teme. Paulo descreve a fé como escudo capaz de apagar os dardos inflamados do maligno, conforme Efésios capítulo 6, versículo 16. Esses dardos são pensamentos de dúvida, sugestões de derrota, sentimentos de rejeição, setas emocionais que vêm sem aviso e ferem profundamente. E nem sempre são perceptíveis. Muitas vezes são sutis, envoltos em situações comuns, palavras alheias, decepções inesperadas ou silenciosos questionamentos internos. A fé, neste cenário, não é apenas uma crença. É um escudo ativo, uma confiança viva que intercepta ataques antes que eles causem estragos. Crer quando tudo está bem é simples. Mas o verdadeiro teste da fé acontece quando as circunstâncias gritam o oposto do que a palavra afirma. Quando a cura não vem, quando a porta se fecha, quando o tempo de espera se prolonga. É nesses momentos que o inimigo intensifica seus dardos, sugerindo que Deus se esqueceu, que a promessa falhou, que não vale a pena continuar. E se a fé não estiver firme, o coração se abre para o desânimo e a mente começa a aceitar narrativas distorcidas. Por isso, o escudo precisa estar sempre levantado. A fé não pode ser reativa, ela precisa ser proativa. Deve ser alimentada diariamente pela palavra, como destaca Romanos capítulo 10, versículo 17. Não é emoção, é convicção. A fé vê o invisível, crê no impossível e resiste ao insuportável. Ela não anula a dor, mas a transforma em solo fértil para milagres. Quando a fé está ativa, os dardos são apagados. Eles até vêm, mas não encontram onde incendiar. Além disso, a fé nos conecta ao sobrenatural. Ela nos faz andar por caminhos que a lógica humana jamais permitiria. É pela fé que enfrentamos gigantes, que atravessamos desertos, que vencemos tempestades. A fé não é passiva, ela nos posiciona.
É um ato de resistência espiritual. Quando a igreja se levanta em fé, o ambiente muda, a opressão espiritual se desfaz, a esperança é restaurada e o reino avança com força. Levantar o escudo da fé não é negar a realidade. É afirmar que existe uma realidade maior. É declarar que a última palavra não vem das circunstâncias, mas de Deus. Uma igreja de fé é uma igreja inabalável, mesmo quando o inferno inteiro se levanta contra ela. E essa fé, fortalecida pela comunhão com Deus, é o que nos manterá de pé até o fim. Pode parecer contraditório falar de paz em meio a uma guerra, mas é justamente isso que torna o Evangelho tão poderoso. Paulo descreve os calçados da armadura como o preparo do Evangelho da paz, em Efésios capítulo 6, versículo 15. Não se trata apenas de um estado de tranquilidade interior, mas de uma firmeza que permite ao cristão continuar caminhando, mesmo quando o terreno é hostil. A paz do Evangelho não depende das circunstâncias. Ela é fruto da reconciliação com Deus e da segurança de estar dentro da vontade dele, como também afirma o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1. Enquanto o mundo vive em conflitos constantes e o inferno lança caos por todos os lados, o cristão que está calçado com o Evangelho da paz não se deixa desestabilizar. Ele pisa firme, sabe onde está, sabe para onde vai e, mais importante, sabe em quem crê. A igreja que caminha com essa segurança não é facilmente detida. A paz do Evangelho a impulsiona a seguir, mesmo quando perseguida, criticada ou incompreendida. Essa é a paz que Jesus prometeu em João capítulo 14, versículo 27. Uma paz que o mundo não conhece e que nada pode tirar. Além disso, essa paz não é apenas para proteção pessoal. Ela é uma mensagem viva, uma proclamação de que existe um reino diferente, onde a justiça e a misericórdia andam juntas. Quando a igreja vive essa paz, ela se torna um sinal profético em um mundo desesperado. Não há evangelismo eficaz sem esse evangelho da paz. Se a mensagem da igreja estiver carregada de raiva, medo ou legalismo, ela perde seu poder transformador. Mas quando é carregada com a paz que excede todo entendimento, como descrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, ela atravessa barreiras culturais, religiosas e emocionais. Essa paz também serve de base para a resistência. Quem tem os pés firmes na verdade do Evangelho não é empurrado com facilidade. Não se trata de passividade, mas de estabilidade. Em tempos onde muitos estão cambaleando na fé, uma igreja firmada na paz de Cristo se torna um abrigo, um refúgio, uma base segura para os que estão cansados da guerra interior. E mais do que isso, torna-se também um exército que marcha em harmonia, levando cura aos que ainda não conhecem o Príncipe da Paz. Marchar com o Evangelho da Paz é levar luz onde há trevas, reconciliação onde há divisão, esperança onde há desespero. É estar em guerra, mas não perder o coração. É lutar com firmeza, mas sem ódio. É resistir ao mal, mas não se contaminar com ele. Esse é o tipo de igreja que faz diferença no mundo, porque ela não apenas prega o Evangelho, ela o encarna em cada passo. Uma das armas mais poderosas da igreja é a oração, e exatamente por isso ela é uma das mais negligenciadas. Ao final da descrição da armadura espiritual, Paulo exorta a igreja a orar em todo o tempo com toda oração e súplica, conforme Efésios capítulo 6, versículo 18. Isso mostra que a oração não é um item extra, ela é a força que ativa todas as outras armas. Sem oração, a armadura é apenas um simbolismo. É como um soldado armado que não recebe ordens, que está no campo de batalha, mas sem contato com o seu general. Quando a igreja deixa de orar, ela perde sua sensibilidade espiritual. As estratégias de guerra se tornam humanas. Os cultos se tornam mecânicos.
E o mover de Deus se torna raro. É na oração que a igreja discerne o tempo, identifica os ataques, recebe direção e se fortalece. A igreja que ora conhece a voz de Deus, e a que não ora se torna vulnerável à voz do mundo, da carne e do inimigo. Jesus advertiu os discípulos a vigiar e orar para não caírem em tentação, como registrado em Mateus capítulo 26, versículo 41. O fracasso em orar abriu espaço para a dispersão e o medo naquela noite. O silêncio da igreja é terreno fértil para o avanço do inimigo. Em vez de frear o mal, ela passa a ser espectadora de suas ações. Em vez de guerrear no espírito, ela se rende ao conformismo. A oração não é uma repetição de palavras, é um confronto direto com as trevas. Quando a igreja se cala, os céus se fecham e o inferno avança. Por isso, Paulo enfatiza que devemos orar com perseverança, porque a guerra é constante e o cansaço espiritual é real. Quem ora com constância resiste até o fim. A oração também é o canal pelo qual o poder de Deus é liberado. Não existe avivamento sem oração. Não há cura, libertação ou transformação duradoura sem clamor constante. O Espírito Santo é atraído por ambientes onde há sede por Deus. E essa sede se expressa na oração sincera, profunda, insistente. A igreja de Atos se reunia para orar, e isso ativava o mover sobrenatural. Prisões eram quebradas, corações endurecidos eram tocados, cidades inteiras eram impactadas. Isso não era misticismo, era intercessão. É tempo de a igreja romper com o silêncio, de transformar cada reunião em um campo de batalha espiritual, de levantar intercessores que se colocam na brecha, como buscou o Senhor em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Quando a oração volta ao centro, a presença volta ao altar. E quando a presença volta, a guerra muda de cenário, porque Deus assume a frente da batalha. Nenhuma guerra pode ser vencida sem direção. E na batalha espiritual, essa direção vem do Espírito Santo. Paulo deixa claro em Efésios capítulo 5, versículo 18, que devemos ser cheios do Espírito. Isso não é uma sugestão, é uma necessidade urgente. Um exército sem liderança está condenado ao caos, e uma igreja sem a direção do Espírito é como um navio à deriva em mar revolto. A presença do Espírito não é um elemento decorativo do culto. Ela é o fôlego de vida da igreja militante. O Espírito Santo é quem distribui os dons, revela os segredos do coração, convence do pecado, guia em toda a verdade e fortalece os crentes no dia mau. Sem ele, a igreja vira instituição. Com ele, vira explosão de luz no meio das trevas. Quando os crentes se afastam do Espírito, começam a depender da lógica humana, das estruturas organizacionais, da performance e da habilidade natural. Mas nenhuma dessas coisas resiste ao embate espiritual. É o Espírito que guerreia conosco, que sonda os corações e que capacita com autoridade celestial. A falta de sensibilidade ao Espírito tem sido uma das maiores tragédias da igreja contemporânea. Muitos já não distinguem mais o que é carne e o que é unção. Perdem-se em métodos e esquecem-se da presença. Mas onde há fome pelo Espírito, há direção sobrenatural. Ele nos ensina quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. É Ele quem capacita para discernir os espíritos, como Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E esse discernimento é vital na guerra invisível. Além disso, o Espírito Santo é quem nos lembra da palavra no momento da luta. Ele faz a espada do Espírito ser usada com precisão. Uma igreja cheia do Espírito é ousada, santa, generosa e poderosa. Ela não teme o confronto porque sabe que não luta sozinha. Ela avança não por força humana, mas pelo sopro divino que a impulsiona.
Onde o Espírito está, o medo perde espaço, as trevas recuam e a atmosfera se transforma. Buscar ser cheio do Espírito não é apenas uma experiência emocional, é um estilo de vida de total dependência. É entregar o comando da guerra nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Uma igreja guiada pelo Espírito se torna imparável, porque está sendo comandada diretamente do céu. E nessa liderança, a vitória, a visão e a autoridade para vencer o mal em qualquer cenário. A carta aos Efésios apresenta a igreja como o corpo de Cristo, conforme está em Efésios capítulo 4, versículo 12, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério e edificar o corpo até que todos alcancem maturidade espiritual. No entanto, muitos esqueceram que esse corpo não foi feito apenas para cultuar, foi formado para combater. Não se trata de uma comunidade de entretenimento religioso, mas de uma tropa posicionada em missão. Quando a igreja se reduz a um espaço de ajuntamento e não de envio, ela se torna inofensiva como uma lâmpada que já não irradia luz. O corpo de Cristo foi chamado para agir. Os dons espirituais não são adereços, são armas para edificação, confronto e avanço do reino. Cada membro, do menor ao maior, carrega dentro de si um papel estratégico na batalha espiritual. Quando a igreja se vê apenas como um grupo de pessoas reunidas para ouvir uma mensagem e cantar alguns cânticos, perde de vista sua razão de existir. Paulo descreve uma igreja que se movimenta, que se fortalece em unidade, que trabalha em cooperação e que avança mesmo diante da oposição. Esse é o corpo vivo que resiste às trevas e manifesta a glória de Deus na terra. Infelizmente, muitos cristãos se tornaram espectadores espirituais. Estão presentes nos bancos, mas ausentes na batalha. São parte do corpo, mas não se movimentam, não guerreiam, não edificam. Isso afeta diretamente a força coletiva da igreja. Um corpo em que apenas poucos membros atuam está doente. E o inimigo sabe disso. Por isso, uma das suas estratégias mais eficazes é convencer os crentes de que não têm nada a oferecer, que não são úteis ou que não é necessário se envolver. Ele isola membros para enfraquecer o corpo. É hora de redescobrir o sentido de pertencimento e funcionalidade. Cada dom, cada talento, cada palavra profética, cada intercessão, tudo isso é parte do arsenal que Deus entregou à sua igreja para combater o mal. A igreja saudável não é a que atrai multidões, mas a que levanta soldados. Não é a que entretém, mas a que equipa. Uma igreja bem estruturada espiritualmente transforma ambientes, influencia gerações e colide frontalmente com as estruturas do inferno. Ser o corpo de Cristo é ser extensão de sua autoridade, de seu poder e de sua missão. E isso exige ação, engajamento, entrega e prontidão. O culto é apenas o ponto de partida. A guerra acontece nos bastidores da vida, nas ruas, nos lares, nas empresas, nos relacionamentos. Uma igreja que se vê como corpo de guerra, e não apenas de culto, está pronta para cumprir o propósito eterno pelo qual foi chamada. Ao longo de sua carta, Paulo não desenha uma igreja fragilizada, encolhida, temerosa diante do mundo. Ele revela uma igreja posicionada, assentada com Cristo nas regiões celestiais, como está em Efésios capítulo 2, versículo 6, e chamada para manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades. Essa é uma imagem de triunfo, não de covardia. Uma igreja que conhece sua posição espiritual não se intimida com as trevas. Ela impõe resistência. Ela não foge da batalha, ela a enfrenta com ousadia e poder. O retrato da igreja em Efésios é de um organismo em crescimento, em maturidade, em poder. Uma noiva gloriosa sendo preparada, mas ao mesmo tempo um exército marchando em direção ao cumprimento do plano eterno de Deus.
Essa igreja não se move por medo, mas por missão. Não recua diante da pressão, porque sabe que foi ungida para confrontar. Ela ora com fervor, prega com autoridade, serve com compaixão e vive em santidade. Ela não se esconde nas sombras. Ela invade os lugares escuros com a luz do Evangelho. Covardia espiritual não combina com quem foi selado com o Espírito Santo, como Paulo afirma em Efésios capítulo 1, versículo 13. Uma igreja cheia do Espírito não se esconde, não negocia princípios, não se cala diante do pecado, nem se conforma com o sistema deste mundo. A coragem não vem da ausência de medo, mas da convicção de quem está conosco na guerra. A igreja triunfante se levanta, mesmo quando ferida. Ela continua, mesmo quando incompreendida, porque ela sabe que sua vitória já foi selada na cruz. Efésios nos lembra que estamos engajados em uma batalha que já tem um final declarado. Cristo triunfou sobre os poderes do inferno, expôs os demônios ao desprezo público e agora reina acima de todo nome, como reforçado em Efésios capítulo 1, versículo 21. A igreja não luta por vitória, ela luta a partir da vitória. E isso muda completamente a maneira de guerrear. A posição de vitória traz autoridade, segurança e esperança inabalável. Portanto, ser igreja à luz de Efésios é viver com coragem, agir com ousadia e declarar com fé. Não somos o povo que recua, somos aqueles que avançam. Não somos uma geração covarde, mas um povo escolhido para viver a glória de Deus, mesmo em tempos difíceis. A igreja triunfante não teme o futuro, porque sabe que já foi posicionada com Cristo acima de todas as coisas. Chegamos ao ponto mais decisivo, o despertar. Após tudo o que Paulo escreveu aos Efésios, é impossível terminar a leitura sem sentir um clamor pulsando no coração. É como se ele dissesse: igreja, acorde, a guerra ao seu redor. Você foi equipada, foi chamada, foi selada. Agora levante-se. Essa exortação ecoa em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O apelo não é só para os perdidos, mas para os salvos que adormeceram em meio à rotina espiritual. O sono espiritual é um dos maiores aliados do inimigo. Ele não precisa destruir uma igreja que está dormindo, basta mantê-la assim. Enquanto muitos se contentam com cultos formais, mensagens repetidas e orações vazias, o inferno avança sorrateiro, mas o Espírito de Deus está soprando uma convocação. Despertem. Despertem para a realidade invisível, despertem para o seu chamado, despertem para a urgência do tempo. Não há mais espaço para neutralidade, não há mais margem para distração. O despertar não é um evento, é uma decisão. Começa no coração de cada crente que escolhe sair da apatia e assumir seu lugar na batalha. É quando a intercessora volta a chorar pelo altar, o jovem volta a buscar consagração, o pastor volta a pregar com fogo e o povo volta a jejuar com propósito. É um movimento interior que explode em ações exteriores. A igreja desperta se torna insuportável para as trevas, irresistível para os sedentos e gloriosa aos olhos do céu. Esse chamado não é para amanhã. É para hoje. O tempo é agora. O campo está pronto. Os inimigos estão ativos. E o Espírito está convocando. O livro de Efésios é mais do que um tratado teológico. É um manual de guerra, um manifesto celestial para uma igreja militante. Aqueles que ouvem essa convocação e respondem se tornam protagonistas da história espiritual da sua geração. Porque quando a igreja se desperta, tudo ao seu redor muda. É hora de deixar para trás o cristianismo adormecido, as práticas vazias, os discursos sem vida. A igreja que se lembra de que está em guerra se posiciona. E a que se posiciona, vence. Efésios não apenas nos alerta, ele nos equipa, nos inspira e nos chama de volta à luta.
Que este seja o tempo em que, ao ouvir essa voz, a igreja diga com autoridade: estamos de pé, armados e prontos para guerrear, porque sabemos quem somos, em quem cremos e por que fomos chamados. Cada geração deixa um rastro na fé, e a sua ainda tem muito a ensinar. Então deixe aqui nos comentários a sua visão, aquilo que você já viveu e que pode fortalecer outros. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse despertar e aproveite para se inscrever, porque a experiência e a maturidade de quem já caminhou muito ainda são armas poderosas nessa batalha.